Bem-vindos a mais um vídeo Família Palmeiras, beleza? Já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para as notificações. O mercado da bola do Verdão está agitadíssimo, é isso mesmo. André Hernan com as últimas informações, Paulo Massini também com info de dentro do Verdão. Fique até o final do vídeo e já deixe aí no comentário a opinião de vocês, quem chega e quem sai no Verdão. O River sim tem interesse no Moreno. Já aconteceram alguns contatos, jogador, clube. O Moreno, a gente sabe que terminou a temporada de uma maneira, né, em baixa, não terminou em alta, terminou em baixa. Mas na avaliação do Palmeiras, ele é um jogador que o Palmeiras trabalhou muito há 2 anos para trazê-lo. E na avaliação do Palmeiras, não é porque ele terminou em baixa essa temporada que ele é um jogador descartável, que é um jogador que, assim, vamos se livrar do jogador. A avaliação do Palmeiras é que ele é um jogador que ele foi trazido e ele era um dos melhores jogadores do futebol argentino à época. Não, o primeiro ano dele no Palmeiras foi muito bom. Foi muito bom. A avaliação foi excelente. E é um jogador que, mesmo terminando a temporada em baixa, ele foi convocado para a seleção argentina. Então, assim, para ele sair do Palmeiras hoje, tem que ser um investimento no mínimo, igual ou um pouco maior daquilo que ele foi comprado. Então, assim, tem que ser uma proposta boa pro Palmeiras, financeiramente boa pro jogador e que o jogador, claro, queira ir. Então, assim, diante disso, não tem negócio. Mas o River quer por empréstimo, se acertou com o jogador e tal. Pode até se acertar com o jogador, com o staff do jogador. Por empréstimo, muito difícil que o Palmeiras consiga liberar. Por empréstimo não tem negócio. É um ativo do Palmeiras, é um jogador que Palmeiras foi no mercado mais de uma vez, foram 2 janelas para contratar e é isso, não tem negócio por empréstimo. É um jogador que é importante, é um ativo do Palmeiras e o Palmeiras não vai se desfazer simplesmente porque terminou o ano embaixo. E eu só tô vendo aqui também, o Bruno Andrade, que em 24, quando o Palmeiras o contratou, é isso? Não, foi em novembro de 23. O Palmeiras pagou 7 milhões de dólares. Sim. Mais 1 milhão, total aí 8 milhões de dólares. Então nessa conversa de no mínimo que o Palmeiras pagou. Para abrir conversa. Para abrir conversa, 8 milhões de dólares. Na linha do que... Então, vai muito na linha... Assim que o Hernan partilhou essa informação no grupo, eu enviei aqui para uma pessoa para tentar tirar mais detalhes sobre essa negociação, eventual negociação, interesse do River Plate. Eu vou fazer aqui rapidinho a troca de mensagens. Eu perguntei assim, o Aníbal Moreno vai fechar no River Plate? E a resposta foi, estão pedindo muito. E eu perguntei, não rolaria por empréstimo? E a pessoa, impossível. E agora estou tentando descobrir mais detalhes aqui, mas basicamente vai muito na linha do que vocês falaram. Se acontecer é por um valor muito alto e que por empréstimo não tem a menor chance, o Palmeiras não vai facilitar a negociação. Mas é importante essa informação, porque eu tô vendo aqui, ó, tem torcedor falando que era melhor ele ir embora, tal, inclusive tem uma enquete agora aqui para você responder. Mas a informação importante, então, que o André e que o Bruno trazem, é que o Palmeiras não vê o Aníbal Moreno, então, como um jogador descartável. Não é isso, Hernan? Não. Ao contrário do que o torcedor que tá bravo porque falhou num lance, no outro, a comissão técnica e a direção do clube não enxergam o Aníbal como um jogador descartável por elenco. Não. É um jogador que é um ativo do clube, terminou em baixa, mas é um jogador que o Palmeiras pagou 8 de dólares. E é um jogador que fez um ano de 2024 muito bom, muito bom. Eu me lembro do Paulistão de 2024, ele tinha acabado de chegar, ele chegou no final do ano, né? Foi. O Paulistão de 2024, eu lembro que o Abel falava nos bastidores do Palmeiras que o Aníbal era o jogador que mais rendia dentro de campo, ofensivamente e defensivamente. Porque quem não lembra, né, e às vezes é bom a gente mexer com a memória de quem tem memória curta, o Aníbal, ele defendia e atacava e fazia gol. Ele fez o gol do título do Palmeiras. Do título. Não Do fez? Paulistão. Do Paulistão. Então, assim, era um cara que fazia gols e defendia. Então, assim, às vezes a gente fica muito preso no recente, no que aconteceu ontem.
Ah, o Aníbal entregou. Pô, claro que machuca pro torcedor do Palmeiras saber que o cara errou e foi expulso contra o Corinthians, maior rival e tal. Roubasse ali contra o Flamengo. Mas aí por isso você vai emprestar pro River e pros caras pagarem salário e tal. E aí? E aí você vai... É aquela coisa que eu falo. Todo dia, se o gestor de um clube, e aí eu vou colocar a Leila Pereira, se o gestor do clube ficar com um tablet ou um celular na mão, olhando o Twitter, olhando o Instagram, Aí o cara enlouquece. o cara demite ou rescinde com 10 jogadores e contrata 10. Toda semana. Rescinde com 10, contrata 10. É assim. E o Hernan, inclusive na reunião ali, né, do conselho nessa semana, quando teve ali a discussão dela com um dos conselheiros, ela até falou isso, eu não administro o clube e vem do grupo de WhatsApp. Sim. Ela falou isso ali na reunião, né? E o M. Martinez? O M. Martinez é o seguinte, vou até abrir aspas aqui para uma fonte. Cadê? Fica no Palmeiras, apesar de uma procura muito grande de clubes. Copenhagen, por exemplo, da Dinamarca, queria comprá-lo nessa janela, mas a coisa está parada no momento. Então, o Copenhagen da Dinamarca entrou em contato, fez contatos para uma compra do M. Martinez. Mas, por ele, clube não avançou ainda no negócio. Então, por hora, neste momento da janela, que ainda não abriu, M. Martinez fica no Palmeiras. Marcel Ruiz, o Pedro está perguntando aqui. É aquilo que a gente falou. O Palmeiras até sondou, mas a informação que a gente obteve aqui no Fala Fonte é que o jogador tem a preferência pelo futebol europeu. O Marcel, que joga no Toluca, não é isso? Toluca do México. Joga no Toluca. No atual campeão do México. Aí estão perguntando aqui, mas é só a gente... Quem que perguntou? Deixa eu ver aqui, ó. Só tem notícias de saídas, mandou o Bruno. Não tem nada de chegadas. Bom, teve ontem Bruno Andrade o anúncio do Bruno Fux. Renovou aí, né? Foi comprado. também. Foi comprado isso. Assim, o Palmeiras vai fazer... E tem a história do Bruno Rodrigues também, né? Mas aí... Vai ser multado, pronto. Não vai rescindir o contrato Não vai dele. rescindir? Não, talvez o Palmeiras o empreste. Não, então, mas aí tem que pintar um clube interessado, aquela coisa toda. O mercado do Palmeiras vai ser um mercado pontual. Não vai ser baseada, vamos contratar 5, 6 jogadores. Vai ser pontual. Vai buscar jogador no meio campo, vai buscar um jogador de ataque e vai depender muito das saídas. E mais um zagueiro, né? O zagueiro. Vai depender muito das saídas. Então, assim, se chegar uma proposta pelo Facundo Torres, por exemplo, aí você repõe. Mas será que na base você não tem um jogador que pode entrar no lugar? Precisa ver se o Alan vai ficar, né? Tem a questão do Alan, entendeu? Qual que era o clube do Alan que a gente falou? Era o Newcastle. Newcastle. Então, Premier League ou Bruno Andrade? E aí a gente tá falando do quê? 30, 40 milhões de euros? Teste, calma, tá tranquilo. A informação que eu dei, talvez eu me equivoque aqui no número, mas se eu não me engano, o Newcastle se colocou à disposição de pagar 30 de euros e o Palmeiras por menos de 45 não fazia. Tenho quase certeza que esses são os números, uma diferença então aí de 15 milhões de euros, uma diferença grande. Eu estava no celular porque são crescentes os rumores de que Aníbal Moreno está deixando o Palmeiras. Porém, eu tentei aqui uma confirmação. Fico com a notícia, com a informação de ontem, né? Que o Palmeiras entende que o jogador está valorizado, foi convocado para a seleção da Argentina, né? Mas lá na Argentina se fala bastante do interesse do River na contratação do Aníbal. Mas eu não acredito que isso se defina agora. Tem que esperar passar Natal, Ano Novo, para isso se confirmar, né? Então, de fato, existe o interesse do River no Aníbal Moreno. O outro que deve sair é o Mikael. O Palmeiras renovou o contrato do Lomba até dezembro do ano que vem. Trouxe o Fux, uma notícia nova. Ou seja, paradeira total. Os caras, torcedor do Palmeiras, contratar o André, contratar o Arias, contratar o Gerson.
né? Porque o Gerson veio para o Brasil cheio de mala. Tem nada disso andando. Mas Tem interesse, o Palmeiras gostaria de ter o John Arias, sim, mas os representantes do jogador falam, olha, a gente quer continuar e tal, mas aí, enfim, vai trabalhando aí para tentar reforçar o time, 1 ou 2 contratações no máximo. vai ser isso. Mas a pergunta que eu ia fazer é a seguinte, Vessa e Marcelo. Foi um ano ruim do Palmeiras, né? Vai terminar o ano sem ganhar nada e tal. A torcida quer, né? Não, porque tem que estar, porque não sei quem é bagre, porque contrata, tudo mais. O Palmeiras já está acenando que não vai. Não tem reformulação Não nele. vai, não pode fazer Primeiro, gastou, talvez não precise, né? gastou 700 pau. Então você sim. não vai ter todo ano 700 pau para gastar. Segunda coisa, vários jogadores podem ser reforços pro ano. Se o Sousa começa a jogar o que ele nunca jogou, o que até agora não conseguiu, não é um baita reforço? Se o Paulinho, que praticamente não existiu, Só em fevereiro. começa bem, mesmo que em fevereiro, já é outro baita reforço. Se o Emiliano é resgatado ali do nada, o cara volta a jogar, não é um baita reforço. O Giai deu uma... Vários jogadores do Palmeiras precisaram dar um... Eles têm como melhorar, eles têm margem de melhora. Ou porque já jogaram mais e podem voltar a jogar, ou porque nunca jogaram. Então acho que tem esse ponto também. Tem um monte de gente que se o Abel trabalhasse, esses caras... Você fala, meu, tô com esses caras novos aqui. Quem que tá aqui? Não, tava todo mundo aqui. É que agora estão melhores, estão mais focados, ou estão melhores fisicamente, ou estão no outro tipo de... Não sei, mas tem muita gente com margem de melhora. Isso para mim tá claro também. Você não é peças que talvez você tenha que trocar, você tem que revigorar quem tá lá. Não, uma ou outra tem que trocar. Assim, Você não gosta do Giai? Eu não. Quando ele chegou, você gostava. Não, também. Ele melhorou como terceiro zagueiro. Ele deu uma melhoradinha. O Giai é um jogador... São qualquer, né? O Palmeiras... Acho que foi $7. Eu acho. $7 custou o Aníbal. Então, mas mesmo assim... Veja bem, o Giai, cara, como eu comparo o Giai, assim, como é que você vê aquelas plantações de eucalipto, né? O Giai, cara, ele é um cara, assim, ele tem que agradecer muito pelo esforço dele, por toda a dedicação dele, se jogar futebol. Porque ele tinha que ser lenhador, cara. É mesmo? Mas Corneta, a cada hein? corneta, veja o cara jogar. Cada toque na bola dele é uma machadada na bola. Ó, $7,5 por 75% dos direitos. Entendeu? Menino de 20 anos. Por isso que eu Ok, tem margem mas de não melhora. Tem, mas até aqui não. Está se adaptando ao futebol brasileiro, Isso, a cidade de tudo São isso é Paulo, verdade. o torcedor. Tudo isso é muito verdade. menino, eu acho ainda. É verdade, concordo, mas ele não está bem, Não, ok. certo? Não foi um ano bom. Não foi um ano bom do Emiliano, não foi um ano bom do Murilo, Do Sousa. não foi um ano bom do Piquerez, não foi um ano bom do Facundo, não foi um ano bom do Por isso que eu tô Sousa, dizendo, todos eles podem ser não grandes foi um ano reforços bom do para Maurício. 2025. Né? Então, assim, uma coisa é assim, ó, vai ter que trazer um zagueiro, porque o Mikael vai sair, não andou. Não, tem que trazer outro. Né? Agora, vai aí- trazer qual? E o Aníbal é o limite dele mesmo? Cara, a gente não investimento de sabe, velho. A gente não sabe. O Palmeiras descarta ele, tá no Não, mercado? ele já está aí já há algum tempo, né? Ele não vai dizer que descarta, mas se chegar uma proposta, leva. Certo? Bom, então, o que você falou? Piquerez não teve ano bom, muita gente não teve ano bom, né? Então, muito jogador jogando mal muito tempo. E o Palmeiras? Maurício. O Palmeiras não, o Flamengo teve ano bom esse ano? Mais ou menos. Mais ou acho que menos, tava- né? Foi esquisito Teve o um ano ano. bom do o Flamengo, se você for ver? É, A questão do Flamengo agora é a renovação do Felipe Luiz. O Boto deu uma declaração completamente bizarra, né? Falou, não, eu estou pronto para ir para a Europa. Como assim? O cara é técnico do Flamengo. Que Fala em um loucura é ano, essa? né? Em um ano ele estará pronto para ir para a Europa. Não. ano. é porque os Não, portugueses... Em 10 anos, não É que os interessa. portugueses são muito... Eles são Não muito é, sinceros, eles às vezes. A ideia do Palmeiras é, entre outras coisas, subir um pouco a média etária do Palmeiras. Hoje o Palmeiras tem uma média de 23,4 anos. É uma das médias mais baixas do campeonato, só é superior à do Red Bull Bragantino. Já o Flamengo está entre as mais altas, é o quinto elenco mais velho, com idade média de mais de 25 anos, né? Média de idade mais de 25 anos. E o Palmeiras quer fazer um trabalho parecido com o do Flamengo, quer buscar um trabalho parecido com o do Flamengo, quer ter jogadores que cheguem com mais casca. E eu acho muito legal que isso esteja acontecendo. Eu acho que a aposta, a mescla, porque tem que ter jogador jovem no elenco, pode muito bem ser feita com a base. Essa é uma crítica constante, há muito tempo faço essa crítica no Palmeiras. Você
trazer jogadores para eles amadurecerem dentro do clube e irem ganhando espaço. Pô, é legal, é bacana. Mas quando sua base não tá sólida, quando você tá com a base ruim, você tem que trabalhar em não as categorias de base, o seu alicerce. Quando o alicerce do seu elenco não tá seguro, né? Hoje muitos caras que são pilares do time já são um pouco mais velhos, não entregam quanto entregavam antes. E aí você vai colocar um monte de novato no elenco e novato na vida, você complica. Tem caras que são exceções, que são muito jovens e que já são rodados, experimentados, ou que mesmo muito jovens já mostraram capacidade de absorver responsabilidade. Um exemplo claro é o Vitor Roque, o jogador, ele é mais novo um ano que o Alan, por exemplo, ele é mais novo que o Alan, que estava na base até outro dia, e o cara já jogou 2 finais de Libertadores, já jogou na Europa, já vestiu a camisa do Barcelona e fez gol, sabe? Então são coisas diferentes, né? Vai ter esse jogador de 20 anos que vai chegar a arrebentar. Como tem jogador que vem do sub-20 com 17 anos, como é o caso do Estevão e do próprio Endrick, que chega para jogar. Entende-se que por conta desse perfil vai ser mais fácil encontrar jogadores com idade um pouco mais elevada. Não na faixa dos 20, mas na faixa dos 25, 26, que é o caso do Andrés, por exemplo, que chegou para jogar. O Andrés é um caso clássico e é tratado lá dentro do clube como um case. Essa informação que eu estou trazendo para vocês, o GE também está dando ela. Se não me engano, o UOL também está dando ela. Então, assim, tem um arcabouço de informações, porque às vezes a gente tem informação, mas muitas vezes se você confia na fonte, você publica, mas às vezes você fica pensando, pô, será que... Deixa eu esperar um pouquinho mais, né? E nesse caso não, porque o GE tá falando a mesma coisa, eu conversei com uma fonte no clube que falou a mesma coisa, se não me engano o UOL falou a mesma coisa. A ideia é elevar um pouco a idade, mudar um pouquinho o perfil, né? Isso é legal, isso é importante porque o Palmeiras não dá tempo do Palmeiras desenvolver jogadores nessa próxima temporada, porque tem que colocar a escola na avenida já em 11 de janeiro, vai ter já o Palmeiras com jogador com o campeonato valendo, né? Então, em que pese ter havido uma adaptação toda no ano de 25, né? Muitos jogadores que chegaram para amadurecer e entrar no elenco vieram em 25, né? E vão se adaptar mais, né? Acho que a grande expectativa de todos é o Paulinho. O Paulinho não tem data para começar jogando. A gente sabe que ele não começa o campeonato jogando, mas não tem data ainda para ele começar jogando. E você tem jogadores como o Paulinho, que ainda vão entrar no time, e jogadores que ainda vão crescer a participação deles. Eu acho que a volta do Evangelista vai ser muito boa. Outro exemplo perfeito, jogador que chega para jogar, chega, veste a camisa e joga. Pronto. Evangelista, Andréas, os caras já chegam prontos. E aí você vai ter uma mescla com algumas apostas, mas as apostas, na minha visão, precisam vir mais de dentro da casa, né? Tem que ter mais espaço, tem que ter mais absorção de talento da base. Pô, mas Marada ele usa cara pra caramba. Mas titular mesmo, só o Alan, e nem foi titular em todos os jogos, né? E de repente, cara, dá pra você trabalhar um Larson, pro Larson ser a sua peça jovem de repente, não tô citando um nome aqui, e aí você mescla ele com outros caras. Mas reforços, já que vai trazer pontualmente, não vai trazer reforços para pensar no futuro, tem que trazer reforços para pensar no presente. Pum, chega, joga. Onde está a deficiência? Lateral direita? Chega, joga. Na zaga? Chega, joga. Na volância, na posição de 5, primeiro volante, ou na de 8, chega e joga. Pronto. Acho que tem isso que tem que acontecer. E eu acho essa notícia muito boa, tá? Do Palmeiras mudar esse perfil. Não tem por que o Palmeiras continuar sendo clube que traz jogador para dentro para amaciar o jogador e colocar para o campo. Não, pô, tem grana, tem orçamento, traz para resolver. A gente tem falando isso já há muitas temporadas, e o Palmeiras considerava que não precisava fazer isso porque tinha uma base sólida, um time base sólida, e tinha, né? Porque tinha, pô, o Everton intocável ali no gol, você tinha 2 laterais direitos, Mike e Marcos Rocha, do mesmo nível para jogar, Gomes, Murilo, daí uma época teve o Luan, a lateral esquerda sempre faltou, né? Sempre foi só um cara que tinha. No começo foi só o Vinha, depois foi só o Piquerez, e nunca teve grandes ameaças. O Jorge veio para não fez sombra alguma, o Vanderlan nunca conseguiu fazer sombra de fato, o Piquerez também, o Jefté também não faz sombra. Ali é um cara que, o Arthur da base, por exemplo, pode ser o cara para vir para aposta, né? Você já tem um cara mais experiente para ser o reserva direto, e aí você vai ter um terceiro reserva que vai ali gerar para você uma nova situação, né? Então se você, pô, mas aí saiu do time Zé Rafael, saiu Danilo, saiu o Rony, foram saindo caras que eram pilares do elenco, né, que você podia enxertar jogadores jovens, né, e mesclar. Agora não, acho que o Palmeiras tem que chegar com jogadores, lembrando sempre que prioridades no clube, zagueiro e volante são as grandes prioridades, um meia também na frente, né, 1-2 também tá na pauta,
né? Mas não é uma prioridade. Por enquanto, prioridade zagueiro e volante, principalmente, são as grandes prioridades. E esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as últimas informações com Hernan, com Mancini e também Diego Aiuata aí falando que o modelo de contratação do Palmeiras vai dar uma mudada esse ano. A gente vai acabar indo buscar uns caras mais experientes, mais cascudos, uma idade mais avançada do que a gente está tendo nos últimos anos, né? Que compra jogador bem novo, lapida ele e pensa na futura venda. Bom, isso é uma notícia boa, né? Porque para as grandes competições, para as grandes decisões, a gente precisa de grandes caras, craques experientes, né? Também o Mancini falando aí um pouquinho sobre o Aníbal Moreno, que tem a negociação, o Hernan também. E a novidade é que o Emiliano Martinez teve interesse aí, tá em pauta a venda dele, e o time da Dinamarca teve interesse nele mas não foi para frente. Bom, vamos aguardar aí se vai ter mais alguma proposta pelos volantes, mas aparentemente os dois podem ser negociados. Aí o Palmeiras vai com certeza ter que repor para a posição de camisa 5. Beleza, turma? Esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.